seu gravando. Bom dia a todos. Peraí. Está gravando. Isso, começou. Bom dia a todos, né? Bom dia a todos os professores pela participação. Bom dia, meus queridos alunos. Entendeu? Nossa participação dos alunos está maravilhosa. Graças a Deus, né, Raquel? A gente fica muito feliz com a participação de vocês e falar com vocês, que nós estamos sentindo muita falta de vocês pessoalmente. Mas, se Deus quiser, acredito que em agosto estaremos todos aqui. Gente, nós vamos dar continuidade à nossa semana do Jovem de Futuro, né? Essa semana é dedicada à linguagem. Então, estão todos os professores aqui para falar um pouquinho com vocês. E eu quero justificar a falta do Tiago. Tiago está resolvendo um problema particular e hoje ele não vai poder participar, ok? Mas fiquem com todos os professores, comigo também, que Deus abençoe nosso dia. Muito obrigada pela presença. Pode falar, Carla. Ok, então vamos dar uma continuidade, né? Agora a gente vai para a Raquel, né? Raquel, que é a nossa coordenadora do programa Jovem de Futuro, também assim como a Betânia, né? E que é de direção, ela também vai coordenar, ela vai dar uma fala agora para iniciar a apresentação, tá, gente? Raquel? Obrigada, Carla. Gente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os alunos. Vou falar rapidamente como a gente fala sobre o programa Jovem de Futuro. É um programa em parceria da Secretaria de Educação com o Instituto Uniban, e nele, cujo objetivo é melhorar a qualidade de ensino da escola como um todo e principalmente do ensino médio, que são os nossos alunos que vão embora, infelizmente, né, para o mercado de trabalho. Então, é a nossa porta de saída dos alunos da escola. Como que é feito como que é pensado as ações para essa melhoria de qualidade? Em várias atividades, oficinas, palestras, programas de redação, programas de matemática, uma série de atividades que visam buscar o aluno para mais perto dos conteúdos. Hoje, nós vamos trabalhar com a área de linguagens, e a professora Juliana vai apresentar uma palestra. Essa atividade ela foi realizada pela professora Juliana com o apoio da professora de português Graça, e a gente queria já agradecer de antemão as duas, e um bom evento para todos nós, tá bom? Mais tarde nós vamos soltar uma lista de presença. Caso você queira um certificado, é só você assinar a lista de presença que você vai receber esse certificado. Então, a todos e um bom evento para todos nós. Obrigada, Carla. Ótimo, agora a gente vai iniciar com a Ju, a nossa professora de português, a Juliana, né? Então, Ju, agora está com você. Ok. Gente, primeiro, bom dia para todo mundo, bom dia para os professores, bom dia para os alunos. É um prazer participar desse projeto, né, de contribuir, nem que seja minimamente. Agradecer em especial também a professora Carla, que montou essa apresentação belíssima, que vocês vão ver aí. E queria falar um pouquinho aí sobre esse tema, né, um dos temas, assim, que normalmente é o bicho de 7 cabeças para a maioria das pessoas. Na hora de redigir, de escrever um texto, a gente sempre tem muita dúvida, fica inseguro. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que seria essa redação dissertativa, que é um tipo de redação muito exigida aí nos exames de vestibular, e também algumas dicas, né, de como eu não zero meu texto, o que eu não devo escrever. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Caso tenha alguma pergunta durante a apresentação, eu vou pedir para vocês para levantar a mãozinha e, na medida do possível, a gente para e abre para tirar as dúvidas. Combinado? Então, eu vou falar um pouquinho o que é isso. O que é uma redação dissertativa? Sempre que a gente fala de dissertação, nós estamos falando de uma defesa de uma ideia, de algo que eu quero defender, que eu quero falar sobre, né? A do Enem, ela tem uma especificidade maior, que é uma dissertação, além de ser uma dissertação, ela é argumentativa. Então, eu tenho que ter argumentos para eu conseguir defender essa ideia ou essa tese, né? Então, isso é muito importante. Para eu saber argumentar, eu preciso também ter conhecimento sobre aquele tema.
E o que vai me ajudar lá na hora, quando eu tiver com essa dissertação para fazer? Os textos de apoio nos ajudam, né? Vai dando uma luz. Você tem ideia do que você pode falar. Mas a gente não pode ficar preso só naquilo, não. Porque se eu trouxer muitos elementos do texto de apoio, eu vou incorrer num erro, né? Eu posso considerar aí que eu estou copiando, estou fazendo um plágio daquilo que foi ofertado. Então, vocês vão ver que, basicamente, para escrever o texto, eu tenho que primeiro descobrir qual que é esse tema, do que eu vou falar, para depois eu começar a escrever. Vamos lá, então. E como eu vou iniciar essa redação dissertativa, né? Aí, como eu vou fazer isso? Vamos lá, Carlinha. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é ler o enunciado, né? Não tem jeito. Eu vou ler o enunciado, vou ver o que está pedindo, qual que é o tema. E vocês lá no Enem, vocês têm uma folha de rascunho que é já entregue junto com o material da prova. Usem, gente, a folha de rascunho. Por quê? Eu vou ver qual que é o tema que eu tenho que trabalhar. Vou enumerando quais são os meus argumentos, meus possíveis argumentos. Ah, eu posso falar disso, eu posso falar daquilo, ou no meio de tudo eu posso lembrar de um outro argumento. Então, sempre usem a folha de rascunho para vocês fazerem uma listinha mesmo do que eu posso tratar no meu texto. Criar indagações para construir seu argumento, procurar propor uma solução para o problema apresentado. Por quê? No Enem, eles pedem 3 coisas. Primeiro, você tem que defender, falar sobre o tema e defender sobre ele, sobre a ideia, com seus argumentos. Depois, você tem que desenvolver isso muito bem lá na redação. E para, no final, você concluir dando uma solução para aqueles problemas ou que você citou ao longo da sua redação, tá? Então, sempre já vai focado nisso. Eu tenho que ter argumento, que eu tenho que desenvolver esses argumentos e, no final, eu tenho que propor uma solução para aquilo, tá? Vamos continuar, então. Qual que vai ser a estrutura básica da redação? A gente está falando aqui de jovem do futuro, de coisas inovadoras. Na redação, a gente vai ser um pouco mais, assim, tradicional mesmo. Nós vamos ter que seguir essa estrutura básica que é pedido na maioria dos concursos, na maioria das redações, é isso que a gente vai seguir, tá? Então, a gente não vai ser tão inovador assim, não. Quais são esses temas, então? Quais são as partes da redação? Nós vamos ter uma introdução, como o próprio nome diz, vai introduzir aquilo que você vai falar, né? Essa introdução, depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre ela. Ela também, a nossa redação, vai ter uma parte que é o desenvolvimento, que é aí que é a parte mais, assim, que a gente tem que ser um pouco mais prolixo, que nós temos que digerir todos esses argumentos, falar o que a gente acha, inserir ideias, dados históricos. A gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. E a conclusão vai ser uma retomada muito rápida. Por que tem que ser uma retomada rápida? Porque senão eu vou reescrever tudo que eu disse antes. Então, uma retomada rapidinha e mais a solução, né? Que sempre o Enem pede para a gente dar uma solução para aquilo que foi apontado. Ok? Vamos continuar, então. E como eu crio uma introdução nota 1000, né? Todos sabem que no Enem a redação vale 1000 e nossa ideia aqui é brilhar, né? Então, a introdução, ela tem que garantir, né, que a nossa ideia esteja lá sobre o que a gente vai dissertar. Ela também vai ter que ter argumento, propondo aí o que nosso texto traz, retomando algumas coisas do nosso texto base, vai refletir também as nossas ideias pessoais sobre aqueles assuntos. Então, ela vai ser primordial para iniciar o nosso texto. É na introdução que a gente vai dar a cara do que a gente vai falar, do que nós vamos argumentar lá no desenvolvimento. Então, ela tem que ser muito bem feita, muito bem construída para ser algo, assim, atrativo e atraente para quem vai ler o nosso texto, tá? Vamos continuar, então, por favor. E dica de como eu posso escrever essa introdução. Eu posso usar uma citação, citação de quem? Ah, eu lembro uma citação que tem tudo a ver. Então, eu abro aspas, coloco a citação, cito a pessoa que falou, porque senão vira plágio. Eu posso apresentar dados históricos. Ah, eu lembro que eu vi isso em história com o professor tal, então ele falou que metade da população aconteceu isso, então eu posso usar dado histórico. Eu posso também criar uma contraposição, posso opor ideias. E eu posso também fazer uma definição de um termo, né? Vamos pensar isso, vai falar sobre cinema. Aí vocês podem definir o
que é cinema, né? Então, tem várias maneiras e táticas aí que nós podemos usar para começar o nosso texto. Mas sempre, gente, muito cuidado com a questão do plágio. Se vai fazer uma citação, abre aspas, cita de quem foi essa frase, para não cair, não incorrer nesse erro, tá? Vamos lá, então. E o desenvolvimento? O desenvolvimento, aí nós vamos ter que gastar um tempinho maior para ele, né? Ele, vocês podem até fazer com 2 parágrafos, dependendo, porque ele vai ser realmente uma parte maior do texto. A introdução ela é menor, o desenvolvimento, se a gente pensar, é bem maior, e a conclusão também é pequenininha. É aqui que a gente vai expor os nossos argumentos, né? Aqui que nós vamos apresentar os fatos, vamos exemplificar, vamos sustentar a nossa tese, ou seja, aquilo que a gente está defendendo sobre o ponto de vista de acordo com o tema da redação, tá? Então, a parte de desenvolver tudo é nessa parte aqui. É aqui que os argumentos aparecerão. Na introdução não vai ter argumento, tampouco na conclusão, tá bom? Vamos lá, então. E como eu crio um desenvolvimento? Como eu posso escrever esse desenvolvimento, né? Então, cuidado, igual eu já falei, não copiar informações das fontes. Sempre na prova do Enem, tem os textos bases, nos ajudam, podem, assim, elucidar muita coisa, fazer a gente recordar alguma coisa que a gente viu sobre esse tema, mas a gente não pode copiar, tá? Não podemos copiar. Posso pegar, às vezes, um dado estatístico que está lá? Posso. Posso pegar o nome de uma lei que ele citou lá? Posso. Mas cuidado para não copiar. E, a partir disso, vocês vão criando a argumentação de vocês, né? E decorrendo e escrevendo sobre aquele texto. Vamos lá, então. E a nossa conclusão? Essa conclusão, ela deve conter alguns elementos. Ela tem que fazer uma retomada ao que foi dito antes. Então, muito cuidado com as conjunções, né? Os elementos de coesão do texto e de coerência também. Porque se eu coloco uma conjunção que não tem nada a ver, eu posso desdizer tudo aquilo que eu disse antes. Então, cuidado com isso. Então, a gente tem uma série de conjunções que nós podemos usar, que são conclusivas e que podem nos auxiliar. E as conjunções, gente, acabam enriquecendo o nosso texto. Né? Então, tente utilizar bastante conjunções. Quem tem dúvida, fica a dica de olhar, procurar conjunções conclusivas. Nós temos várias, adversativas. Então, eu acho que isso facilita e deixa o nosso texto mais rico. Tá? Então, ele vai fazer essa retomada e tem que propor algo. Né? Tem uma proposta aí para solucionar o que a gente comentou e argumentou acima. Então, a conclusão ela tem 2 papéis. Retomar rapidamente o que foi dito e propor uma solução para aquilo que a gente falou lá no início. Combinado? Vamos lá, então. Mais dicas. Procura garantir sempre que as ideias expressadas no último parágrafo estejam coerentes ao restante da redação, foi o que eu falei, né? Tomar cuidado aí para não repetir tópicos que já foram abordados anteriormente e verificar se há o tom de encerramento. Então, a conclusão é como o próprio nome diz, é onde eu vou finalizar meu texto, tá? E, normalmente, ela é uma conclusão pequena, ela não é muito grande. A parte maior do texto, como eu disse anteriormente, vai ser a parte destinada ao desenvolvimento. Combinado? Vamos continuar lá. E quais são as especificidades do Enem para essa redação dissertativa argumentativa? Nós vamos ter aí alguns elementos cruciais que são típicos do Enem. Nós não podemos fugir dessa regra, né? Nós temos que ser bem tradicionais. E quais são eles? Vamos ver agora. Além da estrutura que precisa ser seguida, outras regras também devem ser cumpridas. Por exemplo, no Enem não é exigido que você crie um título. Normalmente a gente está acostumado sempre a fazer uma redação com título, mas lá não é exigido. Se for exigido, ótimo, eu ponho. Se não é mencionado, não precisa pôr, tá? Relação ao tamanho da prova. Ela pode ter de 8 a 30 linhas, mas eu vou ser muito sincera, 8 linhas eu acho muito difícil alguém conseguir fazer uma introdução, desenvolvimento e concluir em 8 linhas. Mas se você for esse ninja, não vai ter problema não, ela não pode ter menos do que 8. Tá? Eu aconselho, gente, a sempre manter por volta aí de 30 mesmo. 29, 28, 25. Agora,
Ah, professora, eu fiz a redação, passei no caderno oficial, na folha oficial, e ficou uma palavra faltando. Eu vou ter que apagar e tentar reduzir para colocar essa palavra? Não, gente, uma palavrinha, uma sílaba, isso aí não vai atrapalhar, não, tá? Agora, eu não posso criar outras linhas debaixo dessas 30 linhas. Agora, se eu colocar só para concluir a ideia e pôr um ponto final, não vai me prejudicar, não. E cuidado com a letra, né, pessoal? Você tem que lembrar que vai ter uma pessoa corrigindo várias redações, várias. E se pega uma letra um pouco, assim, indecifrável, ela não vai ficar tentando descobrir que letra que é, não. Aí vai chegar arriscando e vai colocar como erro ortográfico, etc. Então, vamos caprichar na letra. Ah, precisa de ser cursiva? Pode ser caixa alta? Como que eu tenho que escrever? Vai de acordo com vocês. O Enem não exige isso, se é letra cursiva, se é de forma. Então, por favor, só cuidado, que a gente tem que sempre sinalizar quando iniciar um texto, nós temos que colocar maiúsculo, né? Então, tem que ter uma letra que você consiga sinalizar o que é uma maiúscula, o que é uma minúscula, por exemplo, né? Se eu usar tudo de caixa alta, como se fosse letra maiúscula, e no final eles não vão saber se eu tinha esse conhecimento. Eu tenho que começar com letra maiúscula, nome próprio. Então, tente sempre adaptar a letra, quem usa letra de forma, realmente fazer essa diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Combinado? Vamos lá, então. E a redação, gente, vai ser levado em conta 5 competências, né? Cada uma dessas competências vale 200 pontos. Como vocês sabem, são 1.000 pontos o valor de uma redação. Domínio da língua portuguesa, é aí que eles vão ver se vocês têm conhecimento gramatical, ortográfico da língua, compreensão do tema proposto. Eles vão falar, será que esse candidato entendeu o que é para fazer? Porque eu posso pedir numa redação para falar de morango e no final eu estou falando de abacaxi. Aí a pessoa fugiu do tema proposto, né? Apresentação de argumento estruturado e boa interpretação de texto, ou seja, a pessoa teve capacidade de escrever sobre esse argumento, falar sobre esse tema de forma, assim, efetiva, né? Ele conseguiu arquitetar, estruturar o seu texto, tá legal o texto? Então, eles vão analisar isso. Desenvolvimento de raciocínio lógico, se a pessoa realmente não incorreu, né, no erro, se ela conseguiu prosseguir o tema que ela estava querendo falar, se ela não colocou coisa que não tem muito nada a ver, tipo, que eu posso propor soluções 1000, né? Propor soluções mais palpáveis e outras, assim, faraônicas. Então, será que a pessoa teve capacidade de raciocinar isso para ela realmente foi algo possível? Será que isso poderia acontecer na realidade? E apresentar uma proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção? Que eu falei na conclusão. Nós temos que falar uma solução para aquilo que a gente argumentou antes. Se eu não fizer, eu já estou perdendo aí o quê? 200 pontos, né? Então, temos que levar isso em consideração. A nossa redação tem que ter a defesa de uma ideia e tem que ter argumento e tem que ter uma solução para esse problema, tá? Vamos lá, então. Erros que podem fazer você zerar a sua redação. Gente, é muito fácil zerar a redação, infelizmente, tá? Se vocês tiverem curiosidade, tem como saber quantas por ano foram zeradas, quantos candidatos zeraram a redação, mas é possível sim. E o que eu faço e que pode gerar esse zero na minha redação? Fugir do tema, igual eu falei, estou falando de cinema. Aí, no final, meus argumentos, tudo que eu estou levantando, eu estou falando de teatro. Eu fugi do tema, né? Não atender a proposta pedida. Pediu para você falar sobre esse tema, defender as ideias e os argumentos, e você não fez isso. Você não defendeu argumento nenhum, você não discursou sobre essas ideias, eu também não vou atingir a proposta. Letra ilegível. Se pegou uma redação, não está conseguindo, pegou o hieroglífico, não está conseguindo nem ler o que está lá, zero. Eles não vão tentar, né? E olha que eu já peguei algumas letrinhas que quase isso daí, né? Ilegível. Muito cuidado, hein? Entregar a folha de redação sem nada escrito, lógico, né? Aí, zerei, fiz tudo, não fiz a redação, zerei. E usar parte do texto desconectado ao tema proposto. Então, aquela mesma coisa, estou falando de algo pontual lá e pegando outros temas que não tem nada a ver. Não sei se vocês viram isso, uma pessoa, uma vez, pegou o tema da redação e colocou uma receita no meio do tema da redação. Isso está desconectado completamente do tema proposto.
Então, muito cuidado com essas coisas. Focar realmente no tema central do texto, não fugir, né? Às vezes eu não tenho muitos argumentos para falar sobre aquele tema, até por falta de desconhecimento, de conhecimento mesmo, mas a gente consegue estruturar o texto, mesmo você não sabendo muito sobre ele, através dos textos básicos, a gente consegue articular alguma coisa. O que eu não posso é pegar nada a ver só para preencher linha, tá? Então, isso daí são alguns fatores que podem zerar a nossa redação. Vamos continuar? Se eu escrever 7 linhas, aí pode estar lindo, maravilhoso, mas se eu escrever 7 linhas só, já zerei a redação. Escrever predominantemente em língua estrangeira, pode imaginar que alguém escreva tudo em espanhol, ou coloque muitos termos aí em inglês, podem também gerar aí um 0 final. Usar impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, então eu não posso desenhar, eu não posso me identificar em momento nenhum, é o último tópico aí, não posso colocar uma rubrica, uma assinatura, nada. E fazer uma estrutura diferente do texto que eles estão pedindo, que é o dissertativo argumentativo. Vão imaginar, sobre aquele tema ali, eu quero escrever uma poesia. Estou fugindo, né? Nós sabemos que o nosso texto tem que ser em prosa. Então, poesia, canção, nada disso. É o texto simplesmente como está aí, dissertativo argumentativo. Vamos continuar. E o que não fazer na redação do Enem, algumas palavras que eu não posso usar de jeito nenhum. Nós vamos ver que tem muita coisa que nós vamos falar. Mas a principal delas aí é não falar com o leitor, né? Eu não posso escrever como se eu estivesse conversando com essa pessoa. Por exemplo, eu não posso falar assim, você é capaz de mudar o mundo, adote essas medidas, faça a sua parte. Não, porque o texto sempre vai ser escrito em terceira pessoa. Então, não posso inserir nada que tenha a ver comigo, e muito menos citar, ou retomar, ou chamar o nosso leitor, tá? Então, eu vou escrever como se eu fosse falando sobre aquele tema sem estar inserido nele. Combinado? Vamos para o 2. Não utilizar ditado popular na redação, né? Ah, eu adoro falar uns ditados populares, mas na hora eu não posso escrever. O que é um ditado popular? Comer a grama pela raiz, pendurar as botas, tem vários, né? Então, a gente não vai usar. Isso empobrece, né? São expressões aí muito clichês, então vão evitar isso. 3, generalizar e radicalizar. Ninguém, todos, é impossível, jamais. Vão evitar esse tipo de generalização, né? Então, sempre escrevam assim, parte da população, ou você quer falar que é muito, grande parte, mas não cita todos, jamais, impossível, ninguém. Vão evitar esse tipo de palavra. Vamos para o 4. Não usar gíria também, né, gente? Muito menos palavrão, né? Eu não vou colocar aí tipo assim, tá ligado, né? Aí, irado. Isso aí é de são palavras da fala, né? São palavras que a gente usa corriqueiramente. Na hora de escrever um texto, esse texto tem que estar lá no padrão da língua portuguesa. Tem que ser algo mais formal. Então, vamos fugir disso. E aproveitando, tomar cuidado também na escrita. A gente não pode reduzir palavra, não. Ao invés de escrever você, escrever VC. Isso não pode, não. Né? Então, vamos evitar esse tipo de intervenção. Não expressar sua opinião diretamente. Como eu falei para vocês, esse texto ele vai meio que ser escrito em terceira pessoa. Então, não posso falar eu acho, eu penso, eu acredito, porque isso é marcação de primeira pessoa. Tá? Então, evitar, assim, evitar não, jamais usar. Aí eu vou generalizar. Vamos vocês. E não confundir, né, o significado das conjunções. Tem conjunção, se a gente usar, nós vamos fazer, assim, contrário daquilo que a gente quer. Então, cuidado na conjunção que vocês vão usar lá na conclusão, porque eu posso, igual eu falei no início, contradizer tudo aquilo que eu disse antes. Então, se é um sentido adversativo, não pode ser usada conjunções conclusivas. Então, vamos ter muito cuidado com essas conjunções. Nós podemos usar um portanto, assim, dessa forma. Agora, eu não posso usar conjunções que deem ideias contrárias ou que vão fora disso.
E não deixar de usar as preposições, né? Preposição, conjunção, são elos que nós usamos aí para deixar o texto da gente mais coeso. E, tendo um texto coeso, nós vamos ter um texto mais coerente. Vamos para o 8. Não usar linguagem de internet, pessoal. Cuidado com esse VC, TB e outras coisas que a gente escreve, que na internet, no WhatsApp, pode tudo. Mas na nossa redação, não. Então, vamos ter muito cuidado com isso. Se é para escrever você, é você. Se é para escrever também, é também. E nada de usar essas palavrinhas aí reduzidas, abreviações e etc. E outra coisa importante, não alongar demais o tema. Eu sei que eu tenho que escrever por volta de 30 linhas. Se eu ficar todo o tempo escrevendo sobre aquilo, escrevendo, no final das contas, fica uma encheção de linguiça, o texto fica cansativo. Então, vou tentar falar sobre os argumentos e argumentar, mas de uma maneira, assim, concisa, para a coisa também não ficar muito chata. Que, se fizer dessa forma, separar uma introdução bacana, fazer o desenvolvimento lá através da argumentação, no final, retomar e também propor essa proposta, colocar essa proposta de intervenção, o nosso texto, com certeza, vai atingir aí, pelo menos, umas 15, 20 linhas. Então, vão ter calma, não precisa de ficar falando muito sobre aquilo, algo que poderia ser dito de maneira simples, então, para só encher linguiça, né? Então, vamos ter esse cuidado aí de tentar também deixar a coisa mais sucinta. Vamos para o próximo. Não faça deboches ou piadas, né? Isso também não é permitido, é um texto formal. Cuidado com erros gramaticais. Estou escrevendo texto, estou com dúvida. Ah, é com X, é com S, que é cedilha? Para que eu vou usar essa palavra? Pega outra. Tem vários sinônimos. Por isso é tão importante ler bastante, gente. Hoje nós conseguimos ter jornais online, revistas online. Só ler quem não quer, né? Até receita a gente consegue. Então, por favor, vão tentar ler mais, buscar coisa que a gente gosta, blog, tem blog que vocês podem consultar. Ah, eu gosto de tal tema. Pesquisa sobre esse tema, estude sobre ele, mesmo sendo um tema específico, vocês com certeza vão tirar desses textos aí várias palavras, às vezes até argumentos a gente consegue encontrar. Então, ler bastante, muito cuidado com o erro ortográfico, né? Palavrinhas que a gente não pode escrever de jeito nenhum, com S, com cedilha, se tem dúvida, troquem. 12. Não escolha muito dados dos textos motivadores, aqueles textos que eu falei para vocês que sempre vão estar lá na redação. Ah, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um dado ou outro, o nome de uma lei, o número de uma lei, citar um número que apareceu lá. Mas se eu ficar escrevendo tudo que está lá no meu texto, aí pode ser considerado plágio, né? Não deixar a redação por último. Gente, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, que eu acho que vale a pena. Vou participar do Enem. É o dia que tem a redação. O que eu faço? Primeira coisa que eu faço, além de sentar, de respirar, de tentar acalmar, é ir lá na redação. Por quê? Eu vou lá na redação, eu já dou uma primeira lida, uma primeira olhada, vejo qual pode ser o tema, porque enquanto eu estou resolvendo as outras questões, a redação está ali já. Já sei que eu vou ter que falar sobre surdez, por exemplo. Então, à medida que eu for escrevendo, resolvendo as outras questões, eu já vou ficar pensando assim, o que eu vou fazer sobre esse tema? Ah, eu posso falar sobre Libras, eu posso falar sobre inclusão. Então, eu já vou tendo um monte de ideia no decorrer da minha prova. Porque é muito ruim quando você deixa a redação por último, abre aquela folha, aí você vê que você tem que escrever 30 linhas, aí você fica lendo, meu Deus, eu não sei nada sobre esse tema, aí bate nervoso, e já quer chutar o pau da barraca. Então, o que eu faço? Façam isso. Sempre. Chegou, acalmou, assentou, vou começar a prova, respira fundo, vai lá e dá uma olhada no qual é o tema da redação. Ah, professora, se eu olhar o tema, eu vou ficar desesperada. Se for um tema ainda que eu não sei falar, não vale desespero, né, gente? No Enem nós sabemos que é oportunidade, nós estamos lá, então nós temos que agarrar a oportunidade de todo quanto é jeito. Às vezes tem algum texto no meio daqueles cadernos lá que vai te ajudar. Uma forma de argumentar que a pessoa usou, ela falou isso, eu posso até adaptar e escrever assim no meu. Então, não deixa a redação para o final. Deixa ela ser a primeira coisa. Já teve algumas ideias? Utiliza um rascunho. Eu vou falar sobre isso, já põe lá argumento 1, argumento 2, porque quando você for realmente fazer a redação, você vai ter lá,
um montão de informação que vai te ajudar, inclusive na hora da escrita, tá? E não fique desatualizado, né, pessoal? Nós temos que saber o que está acontecendo no mundo, né? Temos que saber minimamente informações gerais, o que acontece no nosso país, no nosso estado, porque de uma forma ou de outra, isso aí é cobrado na redação, né? Sempre algum tema que o jovem, teoricamente, já teve contato, já ouviu dizer, não é nada novo, não. Eles vão pegar um tema falando algo muito específico dos Estados Unidos e pedir vocês para escrever. Vai ser algo que está na percepção e no meio de vocês, né? Algo que vocês já tiveram algum tipo de contato. Vamos lá, então. Vamos para frente. E, gente, tinha um exemplo aqui de uma redação nota 1000. Mas a gente tem só alguns minutos. Eu não vou falar sobre essa redação, não. Mas quem quiser, fica a dica de procurar no Google. Lá a gente tem vários exemplos de redações, tá? Tinha essa redação dessa menina de nota 1000, do ano de 2019, da Amanda Rocha, é muito boa, tá? E é um tema, assim, que não é muito falado entre os jovens, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, acho que vale a pena depois dar uma procurada e olhar essas redações. Por que é importante olhar uma redação nota 1000? Para a gente tirar de ideia mesmo. Vocês vão identificar lá no texto dela, ou de outros que vocês procurarem, a introdução, olhar quais foram as ideias, como que ela argumentou, a conclusão, o que ela propôs para resolver essa democratização, o que ela deu de sugestão. Então, vale a pena analisar realmente essas redações nota 1000, porque a gente sabe que tirar 1000 não é fácil numa redação, mas não é algo impossível, né? Então, a gente tem vários candidatos que, se não tiram 1000, tiram acima de 900, tiram acima de 800, que também são pontuações muito boas. Então, vão aprender com exemplo bom, né? Então, fica a dica para vocês de sempre procurar, jogar no Google mesmo, exemplos de redação nota 1000. Vocês vão achar várias, tá? Então, fica a dica aí para vocês darem uma olhadinha, principalmente nessa daí da Amanda Rocha, de 21 anos. Vamos para frente. Ok. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês sobre esse tema é isso. Se vocês quiserem, a gente pode até procurar essa redação nota 1000. Carla, você consegue pegar aquele arquivo Word e projetar para a gente, por favor? Já que tem tempo, a gente pode falar. Mas antes, eu queria, enquanto a Carla procura aí nos arquivos... Sim, Ju, eu vou pegar ele aqui e projetar para você. Tá? Enquanto vocês podem conversar. Pode tirar dúvidas, isso. E aí, gente, tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo que talvez eu fui rápida demais, que vocês queiram que retome? Quem quer falar com a gente? A Graça, a Lu, as professoras da área, se quiserem contribuir, falar da experiência própria, como que foi, como que vocês fazem para fazer esses textos de concursos, ou mesmo para escrever, eu acho que seria válido também. Ô, Ju. Oi. Eu queria não dar, assim, não falar, mas assim, sugerir você conversar um pouquinho sobre a importância da gente escrever bem, não só para o Enem, mas para a vida, né? Com certeza. Então, vamos falar, né? Pessoal, por que é importante a gente saber escrever bem? Seja para a gente arrumar um emprego, né? Começar a inserir no mercado de trabalho, seja nos mínimos, nas situações, assim, miliminares, é importante a gente saber escrever. Por quê? Se a gente sabe escrever, a gente já ganha vários pontos para a vida. Agora, se a gente não sabe escrever, tem dificuldade de escrever, a pessoa lê aquele texto e vai falar assim, nossa, mas eu não estou entendendo nem o que a pessoa quis dizer aqui. Vou imaginar que vocês querem fazer uma solicitação para o bairro de vocês. A rua está cheia de buraco. Nós sabemos que para fazer esse tipo de solicitação, nós temos que ir até a prefeitura, para abrir lá. Às vezes tem alguns, em Belo Horizonte, tem até aplicativo, mas cada prefeitura funciona de um jeito. Imagina eu explicar isso no texto, que tem buraco, que eu queria que fosse pavimentada aquela região. Imagina se a pessoa pega um texto todo mal escrito. Primeiro, que ela já vai ter assim, tipo assim, nem vou dar muito
muita atenção para essa pessoa que não. Segundo, ela às vezes não vai entender o que você está pedindo ali. Então, a escrita, ela está presente na nossa vida desde que a gente nasce, né? A gente já está tendo contato, que seja aí através da fala dos pais para aprender a falar, das primeiras letrinhas. Então, a escrita é uma ferramenta que nós temos que usar para a vida toda, seja para mercado de trabalho, seja para nossa realização mesmo. Imagina a gente chegar no final e não saber escrever em português, que é a nossa língua materna. Então, para a gente aprender isso tudo, nós temos que ler e escrever. Não tem como aprender a escrever se a gente não escrever, né? Então, sempre se manter atualizado. A gente também mantendo atualizado, vocês conseguem ter argumentos para a gente conseguir aí falar sobre aquilo, fazer solicitações. Na vida da gente inteira, pessoal, nós vamos precisar da escrita. Não é só em contextos avaliativos, não, tá? Então, eu posso falar para vocês, assim, que isso é fato. Oi, Ju. Oi, Kel. E a gente não ter, assim, vergonha da gente perguntar, né? Porque, às vezes, a gente não sabe escrever alguma coisa, a gente, eu não quero perguntar. Então, assim, usar o dicionário, ou, entre aspas, agora usar o Google, não é vergonha para ninguém. Porque eu acho que a gente tem que perguntar e perguntar, né, Ju? E uma coisa legal, Raquel, porque antes... eu vou falar da minha experiência, né? Quando eu fazia um trabalho de escola, eu ia sempre para a biblioteca pública pesquisar coisas. A gente pegava aquele monte de revista, monte de jornal, monte de livro. Hoje, gente, vocês pegam um celular, né? Através do celular, a gente consegue ter contato com informações que está passando no mundo inteiro. Então, vocês têm um facilitador muito grande. Eu não gosto de dicionário, de ficar procurando aquelas palavrinhas. Não seja por isso. A gente tem o quê? Dicionário em forma de app, que é só escrever a palavra. Então, quando eu aprendo palavras novas, vocês acham que nós, falantes de português, ou eu, no caso, professora de português, eu sei todas as palavras de português? Jamais. Posso afirmar para vocês. Jamais. Aí eu pego uma palavra, tipo impropério. Não sei o que é isso. Vou ficar com essa dúvida? Não. Baixo o dicionário, coloco lá impropério. Coisas inadequadas, usadas. Então, pessoal, nós temos que ter esse cuidado, né? Essa vontade de aprender também. Às vezes eu estou com meu marido ali, surge uma dúvida. A pessoa fala de um país lá. Vamos imaginar, Cazaquistão. Aí meu marido olha para mim, mulher, esse país fica na Índia? Vamos olhar no Google? Então, usem isso, gente. Vão ser curiosos. A informação está na palma da nossa mão. E é assim que a gente aprende, não é só dentro da sala de aula, não, né? Então, nós temos gramáticas online, nós temos exercícios gramaticais, preparatórios para o vestibular, ótimos, que é só procurar na internet. Então, aproveitem essa oportunidade que vocês têm, né? De informação na ponta na palma da mão. Antes as coisas eram muito mais difíceis. Era Barça, enciclopédia. Hoje está tudo na palma da mão. E não vale só para o português, né, gente? Vale para todos os outros conteúdos também. Dúvidas de matemática, dúvidas de geografia, pesquisem. Tem muita informação boa para vocês e bacana. E saber selecionar, né? A gente vai ter um outro problema aí. A Carla pôs, gente, esse exemplo que eu tinha citado lá da Amanda, que é uma redação bem legal, e ela tem aí, Carla, sobe para mim, por favor, um pouquinho, deixa aí só na introdução. Isso, volta só um pouquinho, por favor. Isso. Olha como viram que a questão dela era democratização do ensino, democratização do acesso ao cinema. Esse era o tema da redação dela do Enem. Vou ficar mais próximo da tela só para poder ler melhor. Olha o que ela escreveu na introdução. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área do período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgias em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto
os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Olha que legal. Como que ela construiu essa introdução? A partir de dado histórico. Ela está falando de feudalismo, onde o poder era concentrado na mão daqueles que tinham poder, que tinham dinheiro, né? Era tudo muito centralizado. Nós tínhamos um feudo que desenvolvia melhor, outro que não. Então, ela usou aí argumentos históricos para falar do cinema. O que ela está falando aqui? Que o cinema, ele deveria ser mais democratizado, mas nós temos ingressos com preços exorbitantes, nós temos alimentos que são vendidos como pipoca. Vai comprar um balde de pipoca do cinema com aquele... eu quero aquele, por exemplo, Star Wars, que vem todo bonitão. É um preço, assim, faraônico. Então, eles estão falando que, ela está defendendo aqui, que isso acaba ficando feudalizado. Algumas pessoas vão ter acesso, outras não. Então, essa foi a introdução dela, baseada em dados aí históricos. Agora, vamos ver o desenvolvimento. Coloca aí para mim, Carla, no 2. Tenta subir ele mais um pouquinho aí, por favor. Isso, Carlinha, tá ótimo. Nessa perspectiva, ela vai desenvolver, ela vai ter que falar o quê? Por que ela considera que o cinema ainda é feudalizado? Por que não está democrático? Ela tem que argumentar isso, porque ela citou que os ingressos são altos, os preços. Então, ela vai pegar isso e ela tem que desenvolver isso no texto. Se ela não desenvolver, ela está incorrendo aí em falhas, tá? Então, vamos ver como que ela construiu esse desenvolvimento. Nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identificação de um povo e, indubitavelmente, olha que palavra bonita, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadania Mutiladas, então nós temos aí citação, né? Milton Santos é um geógrafo muito importante, e ela citou um livro dele, ela colocou entre aspas, Cidadanias Mutiladas. E a democracia extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo. Só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Dessa maneira, a concentração das salas de cinema em áreas em alto desenvolvimento econômico e o alienamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Se a gente perceber, onde tem cinema hoje em dia? Dentro de quê? Shoppings. É todo mundo que consegue ter acesso a um shopping? Será que é fácil para uma pessoa que mora lá numa comunidade tal, chegar no shopping tal, tá a quilômetros da casa dele? E chegando nesse shopping, será que ele vai ter condição de pagar o ingresso? Será que ele vai conseguir comer? Porque ele vai ver um monte de gente comendo junto? Como que seria essa situação? Então, ela foi falando disso, né? Que esse cinema acaba estando centralizado só em alguns espaços, onde a pessoa tem um poder aquisitivo, teoricamente, melhor. Outro, sim, os preços abusivos dos ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição de entradas de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento, dividem ainda mais a sociedade. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre, eu não vou saber o nome, Bourdieu, creio que é assim, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social. Isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para o trem. Dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbologicamente aquelas, é isso mesmo? Isso. Aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Eu estou lendo com uma certa dificuldade, porque a letrinha está pequena para mim. Então, o que ela falou? Ela já citou outro teórico aqui, ela já falou que lá só pode ser consumido alimento que é vendido nessa região. Então, ela vai citando um monte de problemas que a pessoa tem para ver uma sessão cinematográfica, e isso diminui o acesso, né? Que é um meio aí de desenvolver a nossa cultura,
de propagar a cultura, e isso acaba sendo reduzido de acordo desse monte de intercorrência aí que ela citou. E vamos ver a conclusão dela. Vamos ver que elemento conclusivo, que conjunção ela resolveu usar. Ela usou aí um portanto. Se ela colocou um portanto, o que quer dizer isso? Ela está falando, depois de tudo que eu falei, né? Então, portanto, de acordo, dessa forma, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia, por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda. Olha que legal, ela já está propondo aqui. Então, qual que é a proposta? Como que eu faço para democratizar esse ensino, esse cinema, essa cultura para essas pessoas? A iniciativa privada vai ajudar a quê? A criar ambientes para ter cinemas em regiões que não são socialmente desenvolvidas economicamente, né? E aí ela vai falando mais coisa aqui, ó. Redução do custo para o consumidor de baixa renda, incentivando, então, a cultura mais democrática. Além disso, outra conjunção que ela está usando, além do que eu falei, ainda pode ter mais outra coisa, está dando outra solução também. É responsabilidade do Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, não sei se vocês conhecem, tem todos os filmes que são produzidos aqui, normalmente vocês vão ver lá, esse Ancine. Estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador por intermédio de aplicativos e das redes sociais interativas, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. Com efeito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo, assim, barreiras e feudos sociais. Olha que lindo, gente. Ela retomou tudo que ela disse. Ela não falou que o cinema está feudalizado? Ela já colocou aqui, barreiras e feudos sociais. Por que ela colocou feudos sociais entre aspas? Porque não, é uma palavra que ela acabou de inventar para esse contexto. Não existe feudos sociais, né? Existem feudos, que eram aquelas regiões que tinha aquelas pessoas que produziam ali, tinha o senhor, tinha o vassalo, mas ela já criou outra coisa, ela colocou como feudos sociais. Então, ela já propôs aqui criação de cinemas perto das pessoas, ela propôs que não tem poder aquisitivo muito grande, ela propôs redução no preço dos ingressos, ela propôs que a Ancine também ajude nesse processo de ter um canal para denúncia de preço abusivo, para ter também, para ajudar a vigiar esse processo todo, né? Então, que ela podia criar apps, redes digitais, né? Como, por exemplo, talvez uma página no Facebook, no Instagram, para ser um canal aí de comunicação, né? Para esse telespectador conseguir fazer essa denúncia. Então, não tem como, né? A redação aqui, ela realmente tinha que levar um nota 1000 mesmo. Articulou muito bem, a gente consegue ver todos os elementos dessa redação. Ela está picada, mas ela está no texto escrita direto, né? Ela colocou, nem parágrafo ela fez de diferenciação, mas a gente consegue, através do texto, identificar qual que é a introdução dela, qual que é o desenvolvimento e qual que foi a conclusão, tá? Então, eu acho que esse aqui é um exemplo muito bom de uma redação nota 1000. E tem outras, gente. E peguem temas, já viu que falou de democratização do cinema, pega temas atuais e dá uma olhadinha. Questão de surdez já foi tema de vestibular, e vários outros temas aí. Então, sempre, gente, tenta olhar a revista, lê o que vocês conseguirem ler. Ah, professor, meu pai assina Super, ou melhor, sempre compra Super. Não tem problema, gente, lê Super também. Então, o interessante é a gente ler. Pega online, blog, vocês que estão no terceiro ano, tem o Descomplica, tem vários sites muito bacanas com exercícios do Enem, tem lugar que você escreve a redação e manda. Tem uma pessoa que corrige e envia para vocês de volta. Eu posso até depois olhar o link direitinho, disponibilizar. Então, tem vários instrumentos. Eu acho que hoje a gente só não se informa se a gente não quiser. Então, a minha dica é ler muito, procurar o máximo de informação que vocês puderem, tentar sempre estar atualizado. Como que eu fico atualizado? Assiste um jornalzinho de vez em quando, não precisa ser sempre, não, porque o que repete de manhã, fala de tarde, fala de noite, mas vê de vez em quando, lê um jornal quando tiver a oportunidade, pega um estado de Minas, conhece,
ver quais são os cadernos, seleciona uma notícia para ler, que seja esporte, gente. Mas a gente tem que ler tudo. Nesse período de vestibular, o máximo de informação que a gente tiver é o melhor. Então, eu queria saber se tem dúvidas, se tem alguma pergunta, se as meninas aí, os outros professores que estão presentes, se querem contribuir de alguma experiência, contar como foi no vestibular, o que fez, o que deu certo, o que não deu. Eu acho que seria bom ouvi-los também. E eu estou aqui à disposição, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta. Eu vou relatar uma coisa, Ju. Olá, Acho que a Ju já até me conhece um tempo, né? Eu acho assim que escrita, gente, realmente é prática, tá? Às vezes a gente erra realmente, né? Nós, professores, também, quando escrevemos, erramos, tá? Claro, mas tem que tentar, né, com a prática e tentando corrigir. Claro, e tem que procurar a ajuda dos professores de português para tentar estar orientando isso. Por isso que na escola a gente sempre pratica lá com vocês, né? Antes, quando era presencial, principalmente, né? Quando tinha no simulado, tinha redação. Por quê? Para justamente tentar forçar vocês a ter uma prática em relação a essa escrita. E a questão de tempo, né, Juliana? Porque a gente sabe que o tempo também influencia bastante. E isso, num concurso, no Enem da vida, para os meninos do nono ano que vão chegar no ensino médio, ou que quiser tentar algum curso, alguma coisa, né? A redação é um ponto principal. Então, é claro que aí você tem que tentar ao máximo. E de relato de experiência, é claro, né? A gente tem vários, né, Juliana? De escrita, né? Claro, a gente Qual que é a sua gosta de estratégia, escrever. Carla? Já estudamos. Pois é, nós professores também estudamos. Aí a gente tem que escrever. Estratégia é o quê? Escreveu, naquele momento, escreva tudo, respire um pouco, volta, leia de novo, porque às vezes o seu olhar de leitor, ele muda. Às vezes, naquele momento que você está escrevendo, passa batido algumas coisas. Alguns vícios de escrita passa assim, tranquilo. Você pensa que você colocou aquela palavra importante, aí, só que você não colocou. E as conjunções que a Ju falou, é primordial. Você começar o parágrafo, ele dá todo o sentido do contexto da frase que você quer sequenciar, né? Então, assim, é uma coisa clara. Eu sei que às vezes nós falamos assim muito, tá, né? Algumas coisas assim, entendeu? Mas não é uma coisa que você vai colocar na escrita. A escrita é para outra pessoa ler, não é para você. Então, o entendimento tem que ser do outro. E ele tem que entender aquilo que você escreveu, não é o que você explicou. Então, não adianta eu escrever e falar, eu expliquei, eu quis dizer isso, isso, isso. Mas não é. A escrita ela tem que ser autônoma, a pessoa tem que entender ela sozinha, né, Juliana? Então, assim, é por fora. É o seu ponto de vista? Sim, mas a pessoa tem que entender, né? Então, ela tem que esclarecer aquilo ali. É voltar e ler de novo. E acontece igual a Carla falou, né? Da gente, às vezes, achar que escreveu aquilo, quando você olha para o texto, você fala assim, opa, nossa, mas esse argumento aqui tá tão falho, vou apagar e vou colocar outro. Então, ter esse hábito, né, de ler e reler. A proposta também, a gente não lê uma vez só. A gente vai ler mais de uma vez. Construiu a introdução? Volta. Leia, vê se é isso mesmo. Lê uma segunda vez, lê uma terceira, se for preciso. Né, Carla? Esse exercício de voltar, de troca retomar. Palavras. Põe bonito, gente. Põe bonito. Bonito para o outro ver. O máximo possível, né? E a Beth está com a mãozinha levantada. Isso, a Beth está querendo falar aqui, Beth. A professora Beth. Gente. Então, gente, eu queria dar uma contribuição, assim, mais uma dica mesmo. Apesar de hoje a gente estar falando sobre redação, né? Mas a gente não pode deixar de falar da importância também da interpretação, né? Porque, como a Ju falou aí de escrever, saber escrever, para saber escrever a gente tem que ler, né? Então, isso vai nos ajudar também na questão da interpretação. Aí o aluno vira e fala assim, professora, mas a área que eu quero seguir, eu não preciso saber escrever muito bem, eu não preciso redigir muito bem, né? Isso aí é um engano. E, além do mais, ele vai precisar interpretar. Inclusive, no tema de ontem, que foi matemática, se o aluno não souber interpretar, ele não vai saber fazer uma questão, inclusive, de matemática, né? Então, vale essa dica de sempre ler, né, e tentar escrever razoavelmente, para que você também consiga interpretar os outros conteúdos na sua vida. Eu costumo dar algumas dicas para os meus alunos quando eu, né, falo, principalmente com o ensino médio,
sobre essa questão, né, da entrada no mercado de trabalho, do aluno ter o cuidado quando ele vai à busca, né, de uma colocação, dele ter o cuidado de preencher, por exemplo, a ficha lá de inscrição, né? Normalmente, quando você chega, eles te dão uma ficha para você preencher. Então, se você não souber interpretar o que aquela ficha está te pedindo, né? Quais são os dados que você tem que colocar? Então, às vezes, o aluno tem dúvidas simples, né? Do tipo, por exemplo, quando pede lá a filiação dele, ele não sabe o que é filiação, ele não consegue preencher os dados corretamente, às vezes fica com vergonha de perguntar lá para a pessoa que está do RH, o que eu tenho que preencher. Isso aconteceu com meu filho, agora há pouco, eu fui levá-lo, e outros adolescentes que estavam lá preenchendo, eles não sabiam o que era filiação. E eu vi que eles estavam com dúvidas, eles olhavam para o lado, aí eu perguntei, por que você não está conseguindo preencher? Aí eles me falaram, eram 2. E aí eu fui auxiliá-los no preenchimento da ficha. Né? Outra dica que eu sempre falo com os meninos, que é uma coisa que eu considero como importantíssima na vida da gente, né? Tem tudo a ver com saber escrever e com cuidado, que é o nome da gente, né? O nosso nome é a coisa mais importante que a gente tem, é a nossa identidade, né? E eu acho que a gente tem que reverenciar esse nome e a gente tem que procurar escrevê-lo da melhor forma possível, né? Não precisa ser uma letra linda, maravilhosa, mas que seja legível, que seja com as letras maiúsculas da forma como deve ser, né, Ju? Porque a gente costuma, às vezes, chamar a atenção dos alunos na escola, porque eles escrevem, por exemplo, no cabeçalho da prova, um nome incompleto, só o primeiro nome, alguns chegam a colocar até apelidos, né? Exato, eu ia falar isso agora. Não é? Coloca apelido, escreve com letra minúscula, escreve o nome errado. Gente, o nosso nome, ele é a coisa mais importante que a gente tem. Então, essas são as dicas. Quando forem preencher seu nome, seja no cabeçalho de uma prova, seja numa ficha de inscrição, né, para uma colocação aí de emprego, tenham esse cuidado. Lembrem do seu nome como a coisa mais importante e façam o seu melhor. Essas seriam as minhas contribuições. Obrigada. Obrigada, Beth. Isso, eu acho que alguém quer falar do Jesse Silva-Couto que levantou a mão. Alguém quer... A Josi que quer falar um pouquinho. Isso, Josi, pode. Eu vou ser bem breve, porque, assim, assistindo aqui, né, hoje essa palestra, eu estou adorando, e o aprendizado foi grande nessa parte da construção mesmo da redação. E eu queria falar o seguinte, hoje, né, no momento, a gente está utilizando muito as redes sociais, e eu vejo a questão da utilização do WhatsApp, né? Às vezes eu recebo alguns recadinhos, mas eu não consigo entender. Então, eu recebo a mensagem e coloco assim, não entendi. Aí a pessoa responde, peraí que eu vou mandar um áudio. Então, assim, nós temos que facilitar, né, esse meio de comunicação, saber escrever com clareza mesmo, né, o que nós queremos, utilizar os termos certos, e quando, né, nós tivermos alguma dúvida, não ter vergonha, não, abrir lá o Google e procurar. Tem essa campanha de vacinação aí, outro dia eu tô assim, gente, mas o que esse trem de puérperas aí? Aí tô vendo a vacinação para mulheres grávidas e puérperas, não sabia de jeito nenhum o que é isso, botei lá no Google e vi, né, que são as mulheres que acabaram, né, de ter os bebês e tal. E assim, às vezes uma coisa simples, a gente procura lá, já sabe o significado, né, e mais para frente vai servir para alguma coisa. Outro dia me perguntaram o que era esse puer, o que é esse tal de puer? Eu já sabia explicar, porque eu fui lá no Google, verifiquei direitinho, né, o dicionário, o que significava, eu soube explicar. Então, assim, a nossa comunicação, né, a nossa escrita é o nosso bem maior, né, e principalmente agora, né, nesse período de estar utilizando essas redes sociais, não é utilizar só para diversão, para adquirir conhecimento também, né? Mas gostei muito, viu, gente? Bacana demais. Obrigada, Josi.
Isso, agora a Betânia apareceu para comunicarmos. Ô, gente, é porque eu estou aqui encantada com a fala de todos vocês, da Ju, de todos os professores, falar com os meninos que aproveita, sim, a orientação dos professores, esses meios de comunicação que nós temos aí, qualquer dúvida, entendeu? Colocá-la no grupo, conversar com os professores, tirar o que vocês puderem dos professores, porque nós estamos aqui para isso. Fiquei encantada com a fala, com a exposição da Ju aqui, que eu fico aqui fora, aqui, fazendo umas coisas e escutando. Muito, parabéns para vocês, parabéns para os professores, parabéns para os alunos, e saiba aproveitar o que eles estão oferecendo para vocês. Que aí vocês, eu tenho certeza, agora mesmo eu estava aqui com o Caio, ele está o quê? Terminando o mestrado, entrando no doutorado lá no UFMG, então o que acontece? Aproveita esses professores, sugam o máximo que vocês puderem deles, porque eles têm muito a oferecer para vocês. Obrigada, gente. Isso mesmo, gente. Então, a gente finaliza o nosso programa Jovem de Futuro, né? A gente deixa realmente muito obrigada, né, Betânia? De todos novamente, né? Agora arrasar nos estudos, gente. O máximo possível procurar, né? A gente tem vários professores, né, Raquel? Sim. Então, a gente tem vários professores, qualquer professor, vocês podem sim estar falando, procurando o máximo possível, tá? E, claro, né? Ingressar aí na universidade, no futuro, no mercado de trabalho, no curso técnico, no curso profissionalizante, o que for melhor para vocês, né? Acreditar que são capazes e que podem. Sim, todos são capazes. Ô, gente, nós temos alunos, a Letícia, há pouco tempo, eu ainda sigo, foi aluna nossa aí, lembra dela, Betânia? Fez nutrição na Federal, tá lá com foto, postando foto, atendendo já um monte de paciente. Então, aproveitem essas oportunidades, levem o que vocês estão aprendendo aqui. A partir de hoje, tentar escrever melhor, tentar procurar a palavra que realmente vocês têm dúvida e tentar brilhar no dia a dia também, seja na hora de escrever um recado para a mãe no WhatsApp, seja na hora de fazer uma lista. Então, não ter dúvida não e sempre procurar ajuda. Eu acho que essa dica aí é uma das mais importantes, ter vontade de aprender. Eu acho que nós temos que correr atrás. Isso, eu acho que a Jaqueline quer fazer uma pergunta. Jaqueline, você levantou a mão, você quer fazer alguma pergunta, por favor? Acho que ela clicou sem querer. Caso você queira também, você pode chamar a gente futuramente. E a Beth continua com a mãozinha levantada. Beth, você quer falar alguma coisa? Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Não, já terminei. Muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria só de parabenizar. Não, realmente, né? Todos os 3 dias foram maravilhosos, mas acho que fechamos com chave de ouro. Muito obrigada. Obrigada, Beth. É porque, Juliana, deixa eu te falar que eu sou muito péssima em redação. Entendi. Aí eu queria que depois você mandasse no meu privado para mim priorizar mais, que eu sou péssima. Ô, Jaque, eu vou ver se eu acho esse site que eu comentei. Eu tenho ele em algum lugar no meu celular. Eu vou te mandar, porque a gente só aprende a escrever escrevendo. Sim, se você quiser, escreva, pega uma proposta qualquer do Enem, escreve, me manda, que eu vou ter o maior prazer de ler e te dar umas dicas para a gente ver o que a gente pode fazer para melhorar isso daí. E outra coisa, ler bastante, né? Porque à medida que você for lendo, você vai adquirindo... Muito obrigada, gostei dessa aula, viu? Amém. Você vai adquirindo novos vocabulários. Tá vendo a Josi contando lá que descobriu que era puérperas? E é assim, né? A gente tem dúvida, nós temos que correr atrás. Né? Sim. Então, o que eu quero deixar... Comentar mais alguma coisa? Deixa eu falar só mais uma coisinha. Eu quero só que os meninos, nossos alunos, acreditam que eles podem, que depende só deles, entendeu? Correr atrás. Eu vejo assim, eu fico tão feliz quando chega um falando de uma vitória e eles todos podem. Tirar aquele negócio, eu não posso, eu não. Todos podem, depende de você. Ok? Obrigada, Carla.
Então, tchau, gente. Tenha um bom dia, uma boa tarde aqui para frente, né? Qualquer coisa a escola Tchau, está gente. disponível para Obrigada. vocês. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada, meninas. Tchau. Bom dia para vocês. Vou Tchau, encerrar. gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então tá, meninas. Obrigada aí, viu, pela oportunidade. Raquel, Betânia, Carla pela ajuda. Claro. Eu acho que foi bom mesmo.